Fala galera, como já sabem, meu nome é Diego Barros, esse é a Medicina Resumida e hoje vamos continuar com o exame físico, agora falando das medidas antropométricas. Você pode pensar que é algo bem simples, bem básico, se já olhou, e pensar, para que um vídeo para isso? Não precisa, é algo muito pequeno. Mas na verdade, o que viemos olhar aqui também é, além da semiotécnica, ver o que esses dados podem me informar sobre o paciente. Então, bora logo começar com isso e solta a vinheta! Não sei se para você que está começando agora ainda é confuso o que são as medidas antropométricas e o que são os sinais vitais. Porém, se assistiu o vídeo de introdução ao exame físico, você viu que eu citei quais elementos compõem cada um. Então, de forma objetiva, para você não atrapalhar mais, vamos utilizar a etimologia da palavra antropometria, ou seja, antropos, homem, e metron, medida. Sendo assim, as medidas antropométricas visam medir partes do corpo humano e, novamente enumerando os elementos, iremos medir a altura, o peso e a circunferência abdominal. Enquanto que os sinais vitais visam avaliar as funções corporais básicas do paciente através da pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. Beleza? Então vamos começar com as medidas antropométricas, especificamente pela altura. A semiotécnica é algo bem básico que provavelmente você já passou várias vezes, principalmente na época que você ia ao pediatra. Com o paciente em pé, postura ereta, descalço de meias, pés aproximados e queixo perpendicular ao tórax, você vai utilizar a haste que geralmente acompanha a balança ou alguma fita presa à parede, com exceção de crianças que até os 4 anos se recomenda medir deitada usando uma fita ou uma régua graduada. Existem inúmeras preocupações e quesitos adicionais no exame pediátrico, e quando eu tiver mais experiência, quem sabe um dia eu não faço um vídeo trazendo esses detalhes. Mas só para exemplificar quanto à altura e o peso na infância, deve-se checar os valores encontrados com os parâmetros fornecidos no cartão da criança. E o objetivo é analisar o desenvolvimento infantil e identificar possíveis problemas no desenvolvimento precocemente. Já no adulto, a altura pode te dar pistas que, junto com outras informações, vão te ajudar no diagnóstico. Por exemplo, estatura baixa é observado na síndrome de Turner, insuficiência renal da infância e nanismo acondroplásico. Estatura elevada pode se relacionar com o distúrbio do GH, o gigantismo, e perda de altura pode ser devido à osteoporose ou fraturas vertebrais compressivas. Então deve-se atentar para algumas questões que o livro traz. O paciente é baixo ou alto demais? Seu corpo é magro e delgado ou é baixo e musculoso? Seu corpo é visualmente simétrico? Portanto, analise as proporções gerais do paciente. Beleza? Agora vamos para o peso. Novamente, a semiotécnica é também básica e quem é que nunca se pesou? O objetivo é, através de uma balança comum, obter o peso mais próximo do paciente. E para isso, ele não deve estar portando nada além de suas roupas. E, se possível, até tirar os sapatos. Agora, você tem que concordar comigo que após a pesagem e com o dado em mão, seria complicado definir se há algum grau de obesidade apenas com o valor. Se eu te disser que uma pessoa pesa 90 quilos, você não consegue dizer se ela é obesa ou não, se você não sabe, por exemplo, a sua altura, o seu biotipo. Claro que a depender justamente do biotipo do paciente, podemos fazer algum julgamento. Isso se você estiver vendo. Porém, quanto melhor for o indicador, mais adequada será essa análise. E para isso utilizaremos o Índice de Massa Corpórea, o IMC, que se utiliza da altura e do peso do paciente. E antes de tudo, devo adiantar que esse indicador também não é preciso, mas já é melhor do que você ter apenas o peso. Até porque pacientes podem ter uma classificação do IMC falsa devido à quantidade de massa muscular. Por exemplo, ser classificado como sobrepeso ou obesidade de classe 1 por ter um acúmulo considerável de massa muscular. Mas aí já podemos agregar a medida da circunferência abdominal, que já exploraremos ela. Mas vamos voltar ao IMC.
Apesar de sua fórmula ser simples, seu cálculo não é tanto assim e veremos por quê. O IMC é obtido pelo peso em quilos dividido pela altura ao quadrado em metros, como pode ver no slide. Dando um exemplo rápido, considere o paciente de 69 kg e altura de 1,67 m. Quer fazer de cabeça? Já viu que é complicado, né? Mas faríamos então 1,67 ao quadrado, que dá aproximadamente 2,79, e então dividiríamos os 69 do peso por esses 2,79, dando assim 24,73. Consegui provar que não é nada legal fazer essa conta de cabeça, né? Então, ou você utiliza uma calculadora, ou procura um aplicativo que já calcule para você. Eu pessoalmente recomendo buscar algum aplicativo interessante pelo seguinte: o próximo passo é verificar o IMC junto a valores padrões para encaixar uma classificação no paciente. A vantagem de alguns aplicativos é que eles já fornecem a classificação junto com o resultado da conta, e alguns ainda utilizam o sexo e a idade para tentar dar algo mais preciso, mas que eu realmente não conheço a utilidade de usar o sexo e a idade diretamente. Mas você pode pesquisar e quem sabe trazer aí nos comentários qual é essa influência. Outra solução também muito prática é você utilizar uma fita como essa da foto, que é a que eu utilizo, em que nela você já tem a opção de estabelecer a altura e o peso que você encontrou, e ela já irá calcular para você o IMC do paciente. Então fica a dica e bora voltar para a análise do IMC, que é o que eu estou falando agora. Após o resultado do cálculo, o paciente será encaixado em uma das classificações e acompanhe comigo pelo slide. Ele possui baixo peso se tiver IMC menor do que 20. Terá um peso normal, ou seja, dentro dos valores pré-estabelecidos por pesquisas populacionais, se tiver com IMC de 20 a menor que 25, ou seja, 24,99. Terá sobrepeso se for de 25 a menos que 30, e com 30 para cima ele já terá obesidade, que ainda pode ser dividida em 3 classes. A obesidade classe 1, que vai de 30 a menos que 35, a obesidade classe 2, que vai de 35 a menos que 40, e a obesidade classe 3, que também pode ser chamada de obesidade mórbida para os que possuírem IMC maior que 40. Outra forma importante que você deve avaliar a obesidade é definir se ela é central ou periférica. Na obesidade central, que é mais característica dos homens e por isso também é chamada de androide, a gordura se concentra mais no tórax e no abdômen, dando uma forma, como diz o livro, de maçã. E essa deposição ocorre tanto na região subcutânea como também na intraabdominal, o que é um fator de risco para o surgimento de diabetes tipo 2, hipertensão e, consequentemente, IAM, infarto agudo do miocárdio. Já a obesidade periférica é mais comum nas mulheres e por isso também é chamada de ginecoide. A deposição da gordura é realizada na região subcutânea das nádegas, coxas e nas regiões próximas à pelve, garantindo assim uma forma de pera. E isso também pode te ajudar a criar suspeitas. Lembra da síndrome de Cushing, que falei no outro vídeo quando comentei sobre as faces típicas? Pois é, uma mulher afetada por ela possui um padrão totalmente distinto do que esse, com um acúmulo na região abdominal, dorsal e facial, obtendo esse biotipo que podemos ver na imagem. Interessante, né? Então vamos continuar. Como eu disse anteriormente, o índice de massa corpórea pode enganar devido ao nível de massa muscular que o paciente possua. Então, se o paciente apresentar algum grau de obesidade, você poderá medir a circunferência abdominal para agregar informações a esse dado. A semiotécnica eu encontrei de 2 formas nos livros que revisei. Uma forma sugere medir logo acima da crista ilíaca. Porém, a técnica que me foi ensinada e que eu utilizo é outra, que consiste em encontrar o ponto médio entre o último arco costal e a crista ilíaca de cada lado, marcar e utilizar como referência para passar a fita métrica, como vocês estão vendo no vídeo.
Ah, e falando em vídeo, a partir desse vocês verão cada vez mais meus amigos ajudando nos vídeos. Então fica mais uma vez meu agradecimento para eles que se dispuseram a fazer sem nenhum ganho, apenas para me ajudar e ajudar vocês, tornando os vídeos mais ilustrativos e didáticos. Então, muito obrigado Evelyn, Gabriel, Kevin e Vinícius pela ajuda. E agora, voltando à medida da circunferência, o paciente evidencia estar realmente com obesidade se tiver a cintura maior do que 88 cm nas mulheres e maior que 102 cm nos homens. Esses limites podem sofrer uma discreta variação a depender da referência, mas eu te garanto que não vai fugir quase nada disso. Existe ainda uma relação que já foi mais usada, mas pelo que eu li está caindo no desuso, que é a relação cintura-quadril, na qual se utiliza a medida da cintura, que já comentei agora, dividida pela cintura do quadril, que é obtida aos níveis das espinhas ilíacas anteriores. Com o resultado do cálculo, considera-se normal as mulheres com relação cintura-quadril menor que 0,85 e os homens com a cintura-quadril menor do que 1. Mas como eu disse, está caindo em desuso e eu mesmo apenas utilizo a medida da cintura. Então veja com seu professor se ele quer ou não essa relação, beleza? Então pessoal, é isso que temos de medidas antropométricas. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo, vamos dar continuidade explorando os sinais vitais. Mas até lá, se esse vídeo te ajudou, clique em gostei, que não custa nada e você já ajuda a avaliar o conteúdo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e dá aquela força para divulgar o canal e compartilha esse vídeo com os amigos nas redes sociais. Críticas e sugestões, como sempre, nos comentários do YouTube, no Facebook ou no Instagram do canal, que está logo aqui embaixo na descrição. Então até a próxima e fui!